Nesse vídeo eu vou te mostrar como o caso da moça do avião é excelente para que você entenda de uma vez por todas por que não deve se importar tanto com o que pensam de você. Nossa, Roberto, mas esse assunto da moça do avião já foi. Eu vou falar também sobre duas coisas importantes que eu faço questão de priorizar na minha produção de conteúdo e como isso tudo tem a ver com o que eu sempre falo que é a chave para sair de um burnout: o amadurecimento, a responsabilidade, a calma e a disciplina. Eu sei, ninguém aguenta mais falar na moça do avião que não deu lugar para a criança que estava chorando, mas é justamente por esse assunto ter chegado às raias do absurdo que eu quero falar sobre ele, porque é um retrato da nossa sociedade adoecedora. Sim, tudo tem link com o burnout, porque o burnout é uma consequência de como a gente está levando a nossa vida, e por isso é um tema tão abrangente. Mas antes eu queria falar sobre eu estar fazendo esse vídeo sobre esse assunto só agora, que já passou todo o turbilhão. Tem dois motivos que eu acho muito importantes na minha rotina de saúde, então queria dividir com vocês. Primeiro, que eu sou muito responsável com as coisas que eu falo aqui. Eu acho que existe uma diferença brutal entre influencers e criadores de conteúdo. Uma vez que o criador de conteúdo, como o próprio nome diz, cria conteúdo para informar, para ensinar, para entreter, para divertir, fazer pensar, provocar. E o influencer tá lá, gente, pelo like. Dois exemplos que me vêm à cabeça aqui de primeira. A Rita Von Hunt. Rita Von Hunt é uma senhora criadora de conteúdo. Ela nos ensina, ela esclarece, ela incentiva o estudo, ela oferece verdadeiras aulas, impacta o mundo dessa forma. Enquanto, por exemplo, a Virgínia mostra a bolsa que ela comprou, que custa 500 mil reais, sei lá, o equivalente a 100 casas populares. Por quê? Porque ela sabe que isso vai gerar raiva, indignação, e por esses motivos é que vai gerar engajamento, porque vão falar mal, vão jogar hate, vão fazer essa equivalência aí do preço da bolsa versus casas populares que eu vi no post de alguém. Nós vamos mandar, e amiga, olha que absurdo. O impacto do mundo, o impacto no mundo dela é esse. Como criadora de conteúdo e ferrenha defensora de que cada um de nós deve amadurecer e se responsabilizar pelas escolhas que a gente faz na vida, mesmo quando não é nossa culpa, não importa pra mim se eu tenho 1.000, 10.000 ou 1 milhão de seguidores. Eu me responsabilizo pelo que eu falo aqui. Não tô aqui pelo like, eu tô aqui pra te ajudar a refletir, a mudar, a se orientar e a se curar. Então tava um festival de gente com muita pressa para falar sobre o assunto, para gerar engajamento enquanto a pauta estava quente. E com isso foi um festival de fake news, de informação distorcida, de confusão. Cada hora era uma que era vilã, aí virava heroína, quem era heroína virava vilã, e o povo no afã de defender uma ou outra, né, ou de cancelar uma ou outra, e de colocar o seu ponto de vista, e de achar um novo ângulo para ter like, se destacar, viralizar e lacrar, fizeram uma pororoca do assunto, que no fim das contas foi um grande caos. Eu esperei até entender a história inteira primeiro, porque eu tava vendo muita gente falando A na segunda e B na terça, se contradizendo, para poder comentar depois. Vejo isso como sendo responsabilidade. Pode ser que tenha mudado a história? Sim, eu estou gravando aqui no dia 11 de dezembro, quarta-feira. Se houve atualizações, temos aqui um vídeo que está desatualizado. Porque, em segundo lugar, eu tenho aqui um cronograma de criação de vídeos, de posts, de aulas, dos episódios do podcast. E, gente, eu faço tudo sozinha. Eu tenho um editor que edita 2 dos vídeos que eu publico por mês. E o resto todo sou eu e eu. E eu e mais eu e eu comigo mesma. Então, para que eu respeite o meu corpinho e não entre na loucura de fazer tudo rápido e logo e furando fila de vídeo, que é para aproveitar o assunto,
para não ficar ansiosa, para não ter fadiga, para ajudar o meu corpo a acabar de se curar, já que o negócio aqui foi feio, eu sigo o meu cronograma. O assunto pode ser quente hoje, mas eu faço o vídeo hoje e ele vai sair semana que vem. Eu tô gravando esse vídeo aqui, por exemplo, no dia que saiu a publicação do vídeo da Jut. Faz quase uma semana, já que saiu quarta, e você tá vendo esse vídeo sair na terça-feira seguinte. Então, gente, meu propósito aqui é te ajudar, não é ter visualização. Obviamente, dentro deste lugar em que eu preservo a minha saúde, eu faço o que eu posso para aumentar o engajamento, né? Que vocês estão vendo pelos resultados, que é um trabalho inglório e hercúleo no nicho em que escolhi. Mas é o nicho sobre o qual eu quero falar. É onde eu sei que eu posso ajudar. É de onde eu estou tirando o meu sumo de vida. Vou deixar a aula 60 aqui, se você não sabe o que é sumo da vida. Eu estou ajudando? Estou ajudando você? Então danem-se os números e dane-se pautas quentes. Vamos falar da moça do avião hoje. Então a moça do avião. Primeiro, ela era uma diva que conseguiu impor os seus limites. Todo mundo foi seguir o perfil dela, mesmo ela tendo o carisma de um chuchu murcho, né? E um conteúdo pessoal que só interessa para os amigos dela. Aí, com isso, foram chegando as publis para ela fazer. E ela omitiu que quem estava filmando a cena não era a mãe da criança, como tinha se entendido, e ela não negou. Ela manteve a narrativa de que foi a mãe quem filmou, ou pelo menos omitiu que essa informação não era condizente com a verdade. E aí vai todo mundo xingar a mãe da criança, que, gente, no fim a gente viu que só era uma mãe cansada, que estava viajando com uma criança de 4 anos, com outro filho que é cadeirante, e que, para variar, esse filho cadeirante teve os seus direitos desrespeitados pela companhia aérea. E enquanto a outra mulher filmava a cara da Jennifer, a mãe da criança estava fazendo o trabalho dela de mãe, que era acalmar a criança, que era explicar que não, a moça não pegou seu lugar, aquele lugar é da moça, etc. Aí vai todo mundo falar sobre como o mundo odeia as mães e as crianças. Aí descobre-se o nome da mulher que estava filmando, a filmadora que achou que ia lacrar demais no Tico e Teco e acabou sendo cancelada. Foi a filha que postou. Aí a filha fala, não, mas eu coloquei um emoji na cara da Jennifer, sabe? Né? Falou porque a Jennifer depois falou que ia processar todo mundo que filmou e que usou a imagem dela indevidamente. Ah, mas a mãe falou que também não teve culpa, porque também não quer levar processo. É por isso que essa mãe tem cara de barraqueira, hein? Ela tá falando isso só porque ela não quer levar processo. Gente, a Globo mandou a Renata Ceribelli fazer uma entrevista com o Chuchu, com a mãe e com a filmadeira e a filha da filmadeira, postadeira, pro Fantástico. E aí descobre-se que a filmadeira é falsificadora de documento e sei lá mais o que. E aí o povo, não, mas essa mãe aí, não sei não, porque ninguém viu, quem sabe. E quem era o homem que estava aplaudindo lá? Quer dizer, vira um caos, uma coisa sem controle, uma pororoca doida. E aí não, mas descobrimos que a Jennifer também é mãe, ela poderia ter se colocado no lugar. Aí a Jennifer fala que ela tá mal, porque não é que ela mentiu, mas ela começou a ser cancelada. E aí, gente, aí desenterram uma outra moça que num outro voo não deu o lugar dela para uma criança porque tem transtorno do pânico. Ela precisa ficar na janela e na asa para poder se acalmar. E aí muita gente começou a achar que essa outra mulher é que é a Jennifer. E aí o pessoal da esquerda maluca vai pra cima da filmadeira. Ah, porque ela é Minion. E aí o pessoal da... Gente, a minha pergunta é... Você consegue entender a dinâmica das redes e das pessoas falando mal umas das outras? Então, por que é que você se importa tanto com o que as pessoas pensam e falam de você? Reflita. Antigamente, eu super seria a pessoa que cederia o meu lugar para a criança e passaria o restante do voo inteiro puta.
Muita gente lá no Instagram, quando eu joguei esse assunto nos stories, me mandou mensagens falando: antigamente eu entraria no barraco, antigamente eu não daria o lugar e ainda brigaria, antigamente eu... Mas hoje nós estamos aprendendo a impor os nossos limites, a entender o que é nosso, o que é do outro, etc. Ou seja, o burnout vai, quando a gente está empenhado em curá-lo, vai nos transformando e nos equilibrando, vai fazendo com que a gente se ajuste ao que traz saúde e felicidade para nós, a uma autoimagem mais condizente com a realidade e não com aquele monte de crenças horrorosas que a gente trazia sobre nós e que fizeram com que a gente adoecesse tentando corresponder às expectativas das pessoas das expectativas que a gente achava que as pessoas tinham sobre nós, né? E isso a gente faz na medida em que a gente vai aprendendo o que é nosso e o que é dos outros. A gente vai aprendendo a entender as manipulações das pessoas para que a gente faça o que o outro quer, né? Mesmo que faça mal para nós. A gente vai aprendendo a manter ali o nosso limite muito bem determinado, apesar do que podem falar ou fazer, ou achar, ou fazer careta, ou criar climão. A gente vai aprendendo a não levar as coisas pro pessoal, a priorizar o nosso bem-estar, e tudo isso sem perder a empatia, a compaixão, o senso de utilidade para a sociedade que cada um de nós tem que ter, mas sem que a gente seja o último itemzinho da nossa lista de prioridades. A gente vai aprendendo que a opinião dos outros diz muito mais sobre os outros do que sobre a gente. A gente vai vendo que as pessoas não têm compromisso com a verdade. Elas não querem saber se os atos ou palavras ou pensamentos ou apontamentos e cobranças delas está fazendo mal ou bem a você. Elas estão sempre defendendo os próprios interesses. Gente, a gente tem normalmente metade manipulação e metade bonzinhos que tentam agradar a todos para ser validados. É essa metade aqui, onde a gente tá, que adoece. Não à toa a gente está vendo como sociedade muito menos empatia, menos compaixão, mais individualismo, mais infantilidade e, como consequência, mais estresse, mais briga, mais barraco. Então, se você ainda não consegue impor os seus limites, porque você quer agradar todo mundo, porque você não quer gerar climão, porque você tem medo de ser julgado, pelo menos fica com esse surto aí do avião na cabeça a partir de agora e veja como quem impôs limites foi quem acabou sendo aplaudido por mais tempo, quem quis manipular foi o mais cancelado e, para variar, quem estava mais exausto não teve nenhuma ajuda. E imponha os seus limites, não se deixe manipular por quem só está pensando em si ou nos likes, mas quando você tiver a oportunidade de ajudar uma mãe cansada, uma pessoa que não está bem, que está muito sobrecarregada, ajude. Mesmo que a pessoa que está lá filmando dissesse: tá vendo, resolveu ceder o lugar e ajudar a mãe porque eu estou aqui filmando. Deixa pensar, gente. Deixa pensar. O que vale é a gente fazer a nossa parte com responsabilidade, com boa intenção no coração, com respeito a todo mundo e com maturidade. É assim que a gente mantém a nossa saúde e sai do estresse crônico. Não entrando no caos de rede social, tomando partido, discutindo e vendo e passando horas lendo comentário. Não, isso é se manter na infantilidade. O burnout exige de você maturidade e crescimento pessoal para conseguir virar essa página na sua vida. Até o próximo.